Num vídeo anterior eu apresentei um amigo muito querido chamado Richard Wurmbrand. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um outro amigo muito querido chamado Chuck Missler. Ele merece uma pesquisa à parte para vocês descobrirem que pessoa fascinante ele foi. Ele já faleceu, não sei que ano, mas ele passou 30 anos trabalhando com empresas muito grandes nos Estados Unidos. Ele era o CEO dessas empresas, então ele ocupava cargos muito altos. Ele, inclusive, um comentário que ele fez foi de que o valor da palavra dos empresários com quem ele trabalhava era muito mais alto do que o valor da palavra que ele viu no mundo cristão, infelizmente. Então, eu acho muito válido todo comentário, toda observação sincera feita por um cristão, porque muitas pessoas odeiam o cristianismo por ter uma ideia, com razão, né, de pessoas que elas conhecem que são muitas vezes falsas e que decepcionaram. Eu acho que o livro de Paulo aos Romanos é o livro perfeito para isso, para que fique claro, né, que os próprios cristãos reconhecem isso, né? O que você não pode fazer é jogar o bebê junto com a bacia. Você não pode descartar a mensagem por causa do mensageiro, porque todo mensageiro é falho. Todos nós humanos somos falhos. Então você não pode pensar, então essa pessoa tem um monte de defeito, tá aí falando de Cristo, então Cristo... Não. E essa é uma desculpa bastante esfarrapada, inclusive, porque se a santidade do mensageiro garantisse alguma coisa, Jesus não teria sido rejeitado, crucificado, traído e tudo mais, né? Mas enfim, o Chuck Missler comenta que nos 30 anos que ele passou, né, trabalhando com empresas multinacionais, trabalhando com empresas nos Estados Unidos, ele conviveu num meio em que a palavra era uma garantia. Ele diz que empresas eram abertas, milhões eram investidos com base em uma palavra proferida. E ele abriu uma empresa que depois quebrou, e eu não conheço muito bem a biografia dele. Pra dizer bem a verdade, esse vídeo não é pra falar sobre ele. Esse vídeo é pra simplesmente transmitir pra vocês a introdução, assim, a introdução que ele faz à Bíblia, como ele apresenta a Bíblia. Então eu não sei exatamente o que aconteceu na vida dele. Ele trabalhava na empresa, ele tinha uma empresa, a empresa quebrou, e ele disse que isso tem tudo a ver com a conversão dele. Foi a partir desse momento que ele se dedicou integralmente ao ministério dele. Ele é uma pessoa singular. Eu costumo ouvir muitas pregações sobre muitas pessoas de todo jeito. Tem um que é um mariner, Todd White, ele era mariner, ele tem um dread até a cintura, ele usa um tênis da Nike que cobre dedo a dedo, é um negócio assim de outro planeta. Eu escuto pessoas que eram alcoólatras, tipo Brennan Manning. Eu escuto pregador e mulheres também, né? Eu escuto pessoas de todos os tipos que vocês imaginarem, assim, de tudo quanto é denominação, e todos têm muito a transmitir, eu aprendo muito com todos. Mas eu falo pra vocês que esse Chuck Missler, ele tem uma erudição singular. Ele realmente me surpreendeu. Eu tava num aplicativo chamado Blue Letter Bible, ouvindo comentários sobre uma determinada passagem da Bíblia. Acho que era Jonas, era a época que eu tava assim, fascinada, estudando Jonas. Aliás, época que eu tava fascinada não, porque eu sempre tô, mas na época que eu tava me dedicando ao estudo do livro de Jonas. Então eu tava ouvindo várias pregações sobre o livro de Jonas, e a dele, nossa, foi assim, outro patamar. Aí a partir daí eu fiquei eu tô basicamente por conta de ouvir os vídeos dele. Olha só, ele fez uma série chamada
Aprenda a Bíblia em 24 horas. Gente, eu tô vendo uma cena muito fofinha. Olha só. Olha que fofinho. Eu não sei se deu pra ver, porque enquanto eu mostro eu não consigo ver. Não dá pra virar a câmera aqui. Ele fez uma sequência chamada Aprenda a Bíblia em 24 horas. Aí tem a hora 1, hora 2, hora 3, tarará. E nessa hora 1, ele faz uma introdução da Bíblia que é, assim, realmente fascinante, fascinante. E o diferencial é que ele aborda assuntos da física, da matemática, da informática, que era a área de trabalho dele. Então, olha o naipe, tá? Primeiro ele comenta sobre... Assim, ele lamenta o fato de a Bíblia ser um livro tão negligenciado hoje em dia, né? A Bíblia foi um livro que foi perseguido por muito tempo, muitas pessoas morreram por causa da Bíblia, para defendê-la, né, por pregá-la. E eu acho que o ataque que a Bíblia sofre hoje em dia é mais eficaz porque, ao contrário de outros momentos em que não havia Bíblia impressa ou havia muito poucas, hoje nós temos em abundância, nós temos de todas as maneiras que a gente quiser, mas o ataque está sendo ao interesse em abri-la. Então, do que adianta você ter 1 bilhão de traduções, de versões disponíveis, mas ter seu interesse minado, né, em abri-la? Ou outro risco também que tem é quando você tem uma parte dela inoculada, como se fosse uma vacina. Olha, eu vou te ensinar um pouquinho aqui e isso já é o suficiente. O resto a gente vai tratar de outros assuntos, outras fontes, né? Um outro risco. Então ele lamenta, né? Ele fala sobre a necessidade de repararmos nossa própria ignorância sobre a Bíblia e ajudar aqueles à nossa volta a realmente compreender a que extremos Deus foi em nosso favor. E aí ele cita pessoas dos Estados Unidos, pessoas famosas, né? O que as observações delas sobre a Bíblia. George Washington disse: é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e a Bíblia. Abraham Lincoln disse também: eu acredito que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu aos homens. O melhor presente foi Cristo na cruz, né? Na minha opinião, mas realmente a Bíblia é esse presente revelado, né? E ele diz também que toda a bondade do Salvador do mundo nos é comunicada através desse livro. Ele mesmo já fala isso. Patrick Henry disse: a Bíblia vale por todos os outros livros que já foram impressos. E Napoleão, né, disse: a Bíblia não é um mero livro, mas é uma criatura viva com um poder que conquista tudo o que se opõe a ela. E ele observa como até mesmo líderes seculares reconheceram a sua singularidade. Bom, e aí, como ele apresenta essa aventura que vai ser estudar a Bíblia nessas 24 horas? Ele chama isso de aventura literária definitiva. E aqui nós estamos ouvindo uma pessoa que leu muito. Ele é um verdadeiro erudito. E ele chama a Bíblia de aventura literária definitiva. E aí ele diz que espera que essa breve jornada resulte em uma compreensão prática de toda a Bíblia, uma perspectiva a partir da qual você será capaz de navegar em sua aventura pessoal pelo resto da sua vida e mais. Porque nós cremos que passaremos toda a eternidade conhecendo o nosso Senhor. E aí está escrito aí. Eu vou parar de dizer ele diz, eu vou simplesmente ler. Nós iremos alcançar para além da pré-história da Terra, por trás dos mitos e lendas e folclore, para descobrir o maior drama de todos os tempos e de toda a literatura. Nós iremos encontrar os maiores males, traições, vinganças, enganos e o príncipe da escuridão. Iremos também encontrar a maior bondade, as maiores realizações, a coragem mais nobre, os sacrifícios mais exigentes. Na verdade, o sacrifício definitivo, o redentor de toda a humanidade. Nós iremos nos encontrar em meio ao maior romance, um cortejo entre um Deus soberano e seus filhos rebeldes.
Iremos ainda explorar as ironias definitivas de toda a literatura, com surpresas escondidas em cada página. Iremos experimentar a ascensão de grandes impérios, assim como a sua queda através de sonhos, visões e mensagens secretas encriptadas. Grandes líderes irão descobrir cartas escritas para eles pessoalmente de fontes que estão fora da Terra. O que ele quer dizer com isso? Que o autor do livro, o autor da Bíblia, está fora do tempo, delineando as suas carreiras e realizações antes de ocorrerem e dando a ele instruções sobre como prosseguir. Vamos ficar emocionados com heróis alcançando vitórias contra chances impossíveis, traições de tronos e retribuições e vinganças e conspirações que fizeram cair impérios orgulhosos. Iremos explorar os grandes mistérios já confrontados com a humanidade, a natureza do tempo, o paradoxo da predestinação e livre-arbítrio, a pureza de Deus e as frustrações do homem na busca do bem em meio ao reino do mal e à natureza do mal. De onde veio o mal e por quê? Iremos descobrir que este registro antigo antecipa as últimas descobertas científicas da física, de partículas, cosmologia, de hiperespaços e viagem no tempo. Vocês têm noção do que ele está dizendo? Que a Bíblia antecipa as últimas descobertas científicas. Quem é aficionado com ciência, biologia e tudo, não é nem necessário dizer que eu não sou a pessoa, mas saiba que existem cristãos que têm um conhecimento da ciência, tá? Assim como um conhecimento profundo da Bíblia, que talvez seja interessante você ouvir. Onde eu parei? A descoberta que estamos vivendo dentro de uma realidade virtual que é transcendida por uma maior. Iremos ficar boquiabertos com a biografia do verdadeiro super-homem, sua origem, sua missão e seu destino manifesto, seus poderes subestimados, a sua traição, a qual estava debaixo do seu controle e pela qual ele iria realizar sua missão impossível. Então, a traição que ele sofreu estava sob o controle dele e justamente a traição foi usada para ele realizar sua missão impossível. O próprio Criador entrando em sua criação para reparar o estrago introduzido por um intruso sombrio que havia previamente governado o planeta Terra. Só um detalhe, eu estava totalmente disposta a pegar o que ele falou, o Chuck Missler, e traduzir. Mas eu vi que muito mais simples do que isso seria pegar a transcrição, só que eu peguei a transcrição já traduzida para o português. Então, sempre tem algumas falhas na tradução automática, né? Então, óbvio que eu vou deixar o link na descrição para que vocês ouçam ele falar. O que eu estou lendo aqui são só fragmentos. Iremos descobrir que estamos, na verdade, em uma batalha cósmica. Em vários vídeos eu comentei que a Bíblia é um livro de amor e guerra, né? E como essa mentalidade de estarmos em guerra, né? Nos ajuda, nos instrui. Temos em nossa posse uma série integrada de mensagens de uma fonte que está fora da Terra, que descreve a origem, a carreira e o destino de super seres que estão por trás das cenas do nosso universo físico. Então, o tempo todo, Chuck Missler chama a atenção para o fato de que o autor da Bíblia, o Espírito Santo, o próprio Deus, não está limitado pelo tempo, né? O autor do livro usou pessoas que viveram em momentos diferentes para escrever cada um sua parte do livro. Daí ele diz: e concluímos que cada um de nós somos ao mesmo tempo os peões e prêmio nessa batalha cósmica. No entanto, não se trata de ficção científica, pois isso será o determinante de nossos próprios destinos pessoais. Essa é a nossa aventura definitiva. É a história definitiva de amor, escrita em sangue numa cruz de madeira que foi erguida na Judéia
por volta de 2000 anos atrás. Nós iremos empreender essa aventura definitiva envolvendo cada um de nós nesse intervalo, entre o milagre da nossa origem e o mistério do nosso destino. Se essa série for um sucesso, ela deveria despertar uma paixão, talvez mesmo uma obsessão, que irá inflamar uma vida de aventuras, excitação, discernimento e satisfação que não estão disponíveis por qualquer outro meio. Esta exposição foi projetada para ser uma sedução e um pano de fundo mais amplo, contra a qual pode-se ter estudos detalhados, com um comentário verso por verso, ou como um hobby de toda uma vida, que é o Portal para a Eternidade. Nós ousamos começar esse projeto ambicioso por causa de nossa vantagem única, que é baseada em 2 descobertas. Nós temos 66 livros que chamamos de a Bíblia, e embora eles tenham sido escritos por mais de 40 pessoas diferentes, que nem mesmo muitas vezes conheceram umas às outras, por um período de praticamente 2000 anos, nós descobrimos ser um sistema de mensagem, escuta isso, um sistema de mensagem integrado, complexo, habilmente projetado. E aí ele diz, eu não quero apenas dizer que o conteúdo do Velho Testamento é realizado no Novo. Não, muito mais do que isso. Descobrimos que cada número, cada nome de lugar, cada detalhe do texto está lá por um projeto deliberado. E uma vez que você descubra isso por você mesmo, isso te leva para a segunda descoberta, que é que este projeto, pode se provar, teve que ter sua origem de fora de nosso espaço-tempo, ou seja, de nosso domínio de tempo. Você poderia dizer, você não pode provar a Bíblia, provar que a Bíblia é verdade? Sim, você pode, quando você descobre que ela quando você descobre a integridade do seu projeto. Então reconhece que ela teve que ter sua origem fora da dimensionalidade do tempo como um todo. É um projeto integrado. O Novo Testamento está no Velho Testamento escondido, e o Velho Testamento está revelado no Novo. Porém, algumas advertências antes de prosseguirmos. Temos que reconhecer que a palavra de Deus é inesgotável. Você não pode aprender tudo sobre ela em 24 horas. 24 anos não seriam suficientes. Mas nós temos esperança que você possa ganhar uma visão navegacional estratégica de tudo. E a verdade está nos detalhes. Tá dando para ouvir minha máquina de lavar? A dificuldade de uma pesquisa como esta é que nós precisamos ter uma compreensão dos detalhes para entender a integridade daquele projeto. Cada detalhe nas escrituras, cada nome de lugar está conectado com todos os outros. Isso aqui é uma frase. Cada detalhe nas escrituras, cada nome de um lugar está conectado com todos os outros. Vocês têm que ver esse cara botando isso aqui em prática, mostrando pra gente como é que se bota isso em prática. Eu estou aprendendo com ele o raciocínio, como você liga uma passagem a todas as outras, e eu não vejo a hora de fazer isso sozinha. Um exemplo, o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. Aí ele aborda todas as vezes que um poço é citado na Bíblia, o nome do poço, o que aconteceu. E aí tudo o que diz respeito a um poço tem que fazer sentido, tem ligação com todos os outros. E assim, o nosso cérebro não para de funcionar, não é uma opção. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente deita. E quando a gente assimila, quando a gente absorve o mecanismo, assim, qualquer fragmento que seja do estudo da palavra, automaticamente a nossa cabeça fica naquilo. Se isso, então aquilo, se aquilo, então isso, porque se esse conceito é definido assim e ele está usado em tal situação, então isso... E é assim... Vai virando um costume, a cabeça fica girando em torno disso e é um deleite. É uma alegria, é uma satisfação muito grande. É uma satisfação muito grande. É engraçado, assim, eu não canso de observar as pessoas, assim, jogando joguinho, jogando videogame, fazendo palavra, qualquer coisa que seja. Por quê? Porque a nossa cabeça tem que funcionar o tempo todo. Em alguma coisa ela tá girando. Mas se a gente se abre
para esses recursos que a Bíblia ensina e bota a nossa cabeça para girar em torno disso, que eu creio que é a razão pela qual ela foi feita. E é uma coisa prática, é uma coisa que você vai aplicar o tempo todo, em tudo que você em tudo que você faz. Ao contrário de joguinho, de videogame, de sei lá, qualquer coisa assim de entretenimento. Hoje a gente é tão vidrado em distração que não tem nada a ver com a nossa vida, que não vai ser útil pra nada. A Bíblia nos instiga, ela nos traz vida. E esse exercício mental vai te fazer um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor, uma cozinheira melhor. Tudo é muito abençoado mesmo. Eu devo completamente a Deus tudo que eu sou capaz de fazer, e eu me sinto mais cheia de vida hoje do que um tempo atrás. E eu, quando olho para um idoso, tipo um John Piper da vida, que tá aqui, que tá, eu acho, com 77 anos, escrevendo tipo um livro por semana. Esse Chuck Missler, eu não sei com quantos anos ele faleceu, mas assim, eu acho que, quando eu o ouço, eu acho que ele tem uns 70 anos. É uma galera idosa, assim, já com idade avançada, mas com uma capacidade mental tão grande, e uma gana, e uma disposição tão grande. Eu creio que a mesma coisa vai acontecer comigo, sabe? Toda hora eu escuto um comentário: ai, tô ficando velho, não lembro de tal coisa. Caraca, velho, não aceita isso. Mas enfim, saí totalmente aqui do negócio, peço desculpa. Agora eu lembro onde é que eu tava. Tá, que a palavra de Deus é inesgotável. Cada nome de um lugar está conectado com todos os outros. E aí ele diz: nosso objetivo é uma compreensão estratégica de todo o projeto. Nós esperamos que você ganhe uma base conceitual nas verdades principais, mas que também tenha uma consciência navegacional, de modo a poder juntar tudo no lugar correto. Enfim. E ele é uma pessoa muito séria, também pede para não acreditar em nada, que ele diz ele propõe um raciocínio, né? Ele mostra no grego, no hebraico, como é que é, e cabe a cada um de nós estudar e tudo mais. Aí ele comenta: a única barreira certa contra a verdade é a presunção de que você já a tem. E aí ele faz uma afirmação muito ousada aqui. Ele diz: quanto mais você conhece sobre as fronteiras da ciência, mais confortável fica a narrativa da criação em Gênesis. Bom, aí aqui ele fala de um monte de coisa que eu realmente não sei nem tocar. Ele fala do fato das descobertas da ciência, o fato de o universo ser finito. Ele faz comentários sobre hiperespaços, que é o fato de haver mais de 3 dimensões. Fala da termodinâmica, do Big Bang, fala de trigonometria. Para aqueles que desprezam, assim, as pessoas que creem na Bíblia e tudo mais, que acham que são pessoas destituídas do uso da razão. E eu ouço muitos cristãos, quando eles dão o testemunho deles, né? Muitos falam que consideravam os cristãos dessa maneira. Um que dá um testemunho muito engraçado, muito legal de ouvir, é o Isaiah Saldivar. Isaiah, né, de Isaías em inglês, Isaiah Saldivar. Ele é uma peça rara, vocês não têm noção. E aí ele fala do abuso que ele tinha em relação a cristão. Ele diz: eu achava que era um povo esquisito, que tinha um cheiro esquisito, que se vestia de um jeito esquisito, e odiava. E assim, só ouvindo mesmo o testemunho desse cara, pra vocês verem do que eu tô falando. E aí ele fala do ano-luz. Aí ele comenta que o tempo é uma propriedade física. Assim, eu tinha um motivo de eu comentar isso que eu acabei de falar.
de pessoas que pensam que cristãos são pessoas destituídas do uso da razão ou com o uso da razão muito limitado. Eu observo que nos livros, livro, filme, ou não aparece ninguém que tem alguma espécie de preocupação em relação a Deus, ou muitas vezes é um perfeito palhaço, assim, faz um papel ridículo. No filme O Morro dos Ventos Uivantes, com a Juliette Binoche, que tem uma versão mais nova, né? Eu lembro que tem uma cena em que ela tá brincando de tipo um pique-pega lá, tal, e um religioso, né, do elenco lá, uma das personagens, vê aquela bagunça e fala: vocês não se preocupam com a salvação da alma de vocês? É a piada. Então, saibam, assim, é muito importante que vocês saibam, que vocês busquem pessoas sérias, pessoas que realmente sabem do que elas estão falando, tanto em relação à Bíblia, quanto em relação à ciência, quanto em relação à tecnologia. E esse Chuck Missler é uma dessas pessoas, sabe? Talvez muita gente que seja muito aficionada com ciência e tal, realmente leve a sério a mensagem, assim, e a porta, né? A porta para um estudo sério da palavra para essas pessoas talvez seja uma pessoa que sabe fazer essa ligação, que definitivamente não sou eu, mas só tô dando recado que existem pessoas assim. Não pensem que porque os filmes retratam pessoas religiosas como perfeitos patetas, que está reproduzindo a verdade. Não está. É justamente a tática de neutralizar a Bíblia, que eu reconheço que é muito mais eficaz do que antigamente, quando a Bíblia era um livro perseguido, as pessoas morriam por ela. Então, justamente, né, a curiosidade já fica aguçada por aí. Hoje em dia a gente tem 1 bilhão, mas ninguém vai se dar o trabalho muitas vezes de ler porque acha que é tudo bobagem. Ele fala que o tempo é uma propriedade física, que varia, que não é uniforme, que o tempo varia com a massa e a aceleração da gravidade, e que esse tipo de entendimento é profundamente útil para abordarmos assuntos da Bíblia. Comenta como nós sempre consideramos o tempo como sendo linear, o que não é correto. Ele comenta como o fato de o autor da Bíblia, né, estar fora da dimensionalidade do tempo é uma forma pela qual ele autentica essa mensagem para nós. Peraí, gente. Eu tô tentando desligar aqui o climatizador porque tá muito frio. E eu não vou querer pausar o vídeo e fazer outro porque eu tenho preguiça de editar. Que vergonha. Tá. Ele diz aqui, ó: uma vez que Deus tem uma tecnologia para nos criar, Ele certamente tem uma tecnologia para enviar uma mensagem para nós. O desafio é como Ele autentica a sua mensagem, como Ele nos deixa saber que a mensagem é realmente dele e não algum tipo de invenção ou fraude de algum tipo. Bem, uma das formas que Ele usa para autenticá-la é o fato de ele anunciar o fim desde o princípio, né, como diz em Isaías 46:10. Ele anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Em outras palavras, ele escreve a história antes que ela aconteça. Nós chamamos isso de profecia. Ele comenta como a nossa visão linear do tempo, né, como uma sequência de eventos que a gente pode ir para frente e a gente pode olhar para trás, mas não podemos olhar mais para frente ou nos movermos para trás. E que Deus vê tudo simultaneamente. É como um desfile de carnaval. Se você está olhando pelo buraco de um buraco no muro, você está vendo só o que está passando na sua frente naquele momento. Se você está em cima de um helicóptero, você vê desde o primeiro que passou até o último.
Bom, aí ele faz uma analogia entre nós, seres humanos e computadores, o hardware e o software, e nosso corpo físico, e nossa alma, espírito. Aí ele fala como o software não tem massa, que a informação não tem peso, né? Pode ser enviada pelos ares, wireless. Ele diz, se o tempo é uma propriedade física, então, e o software não tem massa, ele não tem a dimensão do tempo. O que isso realmente significa é que o você real é eterno. Seja você salvo ou não, a questão é onde você vai passar a eternidade. Enfim, ele fala sobre a questão do tempo. Existem apenas 2 tipos de pessoas que parecem ser capazes de lidar confortavelmente com hiperespaços, que são espaços de mais 3 dimensões. São os matemáticos com treinamento especial e as crianças pequenas. Aí ele comenta, para quem gosta de arte, ele comenta um quadro do Salvador Dalí, a famosa pintura Corpus Christi. Ele diz, eu fiquei surpreso ao descobrir que Salvador Dalí era tão sofisticado matematicamente para realmente compreender as implicações de um cubo de 4 dimensões em um espaço de 3 dimensões. E aí ele cita Efésios 3, 17 a 19, que fala sobre os conceitos, né, que traz, né, conceitos de dimensões. Então veja, estamos aqui falando de um cidadão que fala de arte, de dimensões, de física, de matemática, de tecnologia, e fala como são ferramentas necessárias para um estudo da Bíblia. Ele diz que uma vez ouviu um rabino dizer que quando o Messias chegar, né, porque para os judeus Jesus, eles não creem que Jesus é quem tinha que ter vindo, é o Messias. Então por isso que o rabino diz, quando vier o Messias, ele vai interpretar até mesmo o espaço entre as letras da Bíblia, do Antigo Testamento, né, para eles. Aí o Chuck Missler diz, quando eu escutei aquilo, eu desconsiderei, achando que era um exagero colorido, até que eu li de novo Mateus 5, 17 e 18. E aí, resumindo a ópera, ele percebeu que de fato existem mensagens escondidas na Bíblia. Ele fala de sequências de letras equidistantes. No vídeo ele mostra isso na tela, né, no original. Então assim, aqui não é para fazer uma teoria, uma coisa, fazer doutrina disso, mas é só para, assim, uma informação importante, né, que no original ele diz, né, isso eu aprendi com ele, que hebraico e grego são as 2 únicas línguas que tem uma referência numérica para cada letra. Então você pode fazer uma soma com cada frase, com cada palavra, e as somas que você faz com as frases na Bíblia vão dando umas sequências assim muito, muito espantosas. E aí, escuta isso aqui. Isso é a minha gata arranhando a porta, querendo passear. Você deveria... Olha só isso aqui. Ele diz, todas as línguas fluem para Jerusalém. Países que estão a oeste de Jerusalém leem da esquerda para a direita. Grego, inglês, alemão, russo, o que for. Países que estão a leste de Jerusalém leem da direita para a esquerda. Hebraico, árabe, sânscrito e outros. No mínimo interessante, né? No mínimo interessante. O nosso calendário é contado desde o nascimento de Cristo. As línguas fluem para Jerusalém, que é onde ele foi morto. Então ele fala sobre as várias formas de autenticação da palavra. E aí aqui ele fala sobre holografia. Fala como é uma chapa, a luz que vai ser projetada, né, como ela vai fazer essa imagem, tornar possível a visualização da imagem. Ele faz toda uma explicação
Ele diz: se você iluminar a chapa revelada com o laser que a criou desde o começo, temos uma janela tridimensional do espaço que estava na frente dela. Chamamos essa janela de transformação Fourier. O que temos é uma transformação matemática Fourier da imagem. Ele fala, né, como o holograma é bem provocativo por muitas razões, mas antes de mais nada, o holograma requer uma iluminação apropriada para que a imagem seja devidamente visualizada. A informação que ela contém está espalhada por toda a superfície. E aí ele diz que a Bíblia é como um holograma. Ela tem algumas propriedades de transformação Fourier. Você já percebeu na Bíblia que não existe um capítulo sobre batismo? Nem existe um capítulo sobre salvação? Cada verdade de Deus está espalhada por todo o livro. E isso tem uma propriedade. Se você fosse um engenheiro de comunicação projetando um sistema de comunicação, prevendo interferência hostil, uma das coisas que você faria é espalhar sua mensagem por todo o espectro. Aí ele fala que há um número de paralelos interessantíssimos entre as propriedades da luz e os atributos de Deus. Ele fala como a luz é a forma primária de revelar outras coisas. Aqueles são equivalentes matemáticos aos atributos primários de Deus. Ele diz: assim como um holograma precisa ser iluminado com a luz que o criou, ele não tem utilidade na luz natural. Da mesma forma, a Bíblia, quando é iluminada pelo Espírito Santo, ele te dá uma imagem. A imagem daquele que devemos ver. Quem? Fala pra mim, qual é a imagem que a Bíblia forma? Se a gente equipara a Bíblia a um quebra-cabeça, você junta todas as peças, do começo ao fim, o que é que a Bíblia, que imagem que a Bíblia forma, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, toda honra e toda glória, Jesus Cristo. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. Aprove a Deus Todo-Poderoso dar ao Filho toda honra, toda glória, toda autoridade. Aprove. E aí, né, assim, ele diz: se você iluminar o holograma com um laser de uma frequência diferente, você vê uma imagem falsa. E se você iluminar ele com a luz errada, também terá uma imagem falsa. Bom, enfim, ele comenta: falamos um pouco sobre a natureza da realidade, a natureza do tempo, a natureza do software, hiperespaços, códigos secretos. Aí ele diz: os códigos secretos não são para estabelecer doutrina, eles apenas estão lá para, entre outras coisas, como um meio de autenticação. Fala um pouco sobre o modelo holográfico. E aí ele comenta que o Velho Testamento é basicamente a história de uma nação, que prepara o cenário para o Novo Testamento, que é a história de uma pessoa, Jesus Cristo. Aí ele diz: eu gostaria que você entendesse algo que é muito importante, que muitas pessoas não compreendem. O Velho Testamento é incompleto. O Velho Testamento é cheio de cerimônias não explicadas, rituais de sacrifício que neles ou fora deles não pareciam fazer sentido algum. Moisés levantando a serpente no deserto é um exemplo clássico. Ele é cheio de propósitos não alcançados, os pactos e tudo mais, muitos dos quais ainda precisam ser realizados. O Velho Testamento é cheio de desejos não satisfeitos, profecias não realizadas. E olha só como Jesus autentica o Antigo Testamento, né? Ele diz em João 5,39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Há várias passagens em que... Eu acho que John Piper, num livro chamado A Peculiar Glory, Uma Glória Peculiar, ele mostra como a Bíblia se autentica também. Como o Novo Testamento confirma o Antigo Testamento o tempo todo. Jesus garante o Antigo Testamento o tempo todo. É um livro só. São 66
pequenos livros, 40 autores, mais uma mensagem só. E aí ele dá uma olha só olha isso aqui que ele fala. A próxima vez que você encontrar algo nas escrituras que você não compreender, você deveria se alegrar, porque você tem uma oportunidade de conduzir um experimento de laboratório no reino sobrenatural. Ele diz, gostaria que você pegasse um diário e pegue a passagem que você não entende e escreva no seu diário. Coloque a data, coloque a referência e tente descrever em suas próprias palavras, com caneta e não lápis, por que ele não parece fazer sentido para você. Uma vez feito isso, faça uma oração. Vá diante de seu pai e lembre a ele que ele prometeu que o Espírito Santo iria te ensinar todas as coisas. Não a maioria das coisas, todas as coisas. Descanse nesta promessa. Diga, aqui está uma passagem na sua palavra, Pai, diga, aqui está uma passagem na sua palavra, Pai, que eu não entendo, e eu a entrego para ti, para iluminar minha confusão. E entregue ao Senhor Jesus Cristo do seu jeito. Aí ele diz, bom, não vai necessariamente acontecer nos próximos 10 segundos, mas eu te digo que vai acontecer. Alguma coisa vai cruzar o seu caminho que vai deixar aquilo claro. Pode ser um sermão que você escute no domingo, pode ser algo que você leia, pode ser uma conversa que você ouve sem querer em um restaurante, pode ser algo que você ouça na rádio quando estiver procurando por canais. Eu não tenho ideia do que vai acontecer, mas o que vai acontecer é que algo vai cruzar o seu caminho, que vai fazer aquela mensagem que te confundiu de repente ficar clara. Então volte ao seu diário, coloque a data, documente o que significa. E você diz, Chuck, isso soa emocionante, mas por que eu devo escrever num papel? Eu vou te dizer por quê. Porque dias virão, quando você atravessar os vales da dúvida. Vão haver tempos em que você pode passar por um vale do desespero. Então eu gostaria que você pegasse o seu diário e examinasse as pegadas do Espírito Santo, quando ele foi ensinando as Escrituras. Não o que Chuck Missler ou qualquer professor bíblico favorito tenha te ensinado, mas o Espírito Santo. E então ele será um tesouro que será único para você e que não vai fazer sentido para mais ninguém, mas será muito importante para você. Toda vez que você encontrar uma passagem nas Escrituras que você não entender, eu vou predizer que ela vai se desvendar para você. E quando isso acontecer, ela sempre vai envolver algum aspecto da pessoa de Jesus Cristo. Seu papel, sua missão, suas realizações, seu destino, algum aspecto. Se você tiver uma área de problema, ponha Cristo bem no meio dela e veja o que acontece. É como holograma. Joga a luz que você vai ver a imagem. Bota Jesus Cristo no meio que você vai entender o significado da mensagem. Ele comenta que o Velho Testamento se estendeu por praticamente 2000 anos, que o Novo Testamento compreendeu o tempo de uma vida. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que eu acredito nisso aqui, mas eu preciso estudar muito para realmente ver o que ele está dizendo. Ele diz, nós acreditamos que estamos sendo lançados em um tempo sobre o qual a Bíblia diz mais do que sobre qualquer outro período de tempo na história, incluindo o tempo em que Jesus andou pela costa da Galileia e escalou as montanhas da Judéia. Nós cremos que eu e você estamos sendo impulsionados para um tempo sobre a qual a Bíblia diz mais do que ela diz, até mesmo sobre o período do Evangelho. Ele diz, a segunda coisa que você deve fazer é procurar saber o que está acontecendo. Eu vou sugerir que quanto mais você souber sobre o que está acontecendo em Israel, na Europa, na China, na tecnologia, seja o que for, quanto mais você souber sobre o que está acontecendo em nosso horizonte estratégico, mais você vai ver tudo se encaixar com o cenário bíblico clássico que foi escrito milhares de anos atrás. Então ele diz que esse período que nós estamos vivendo agora é o período sobre o qual a Bíblia mais fala. Impressionante. Bom, é sensacional, é maravilhoso, eu realmente espero que
que vocês se sintam motivados a pegar um café, pegar um caderno, pegar umas canetas, pegar a Bíblia e embarcar nessa aventura, nessa descoberta maravilhosa. Eu não vejo a hora de fazer um vídeo do meu aniversário de 35 anos, porque eu tô muito feliz, porque eu vejo agora, eu creio que agora eu vejo qual é o meu papel. Eu escuto isso já há tanto tempo, sabe? Tanta pregação falando, qual é o seu papel, qual é o seu não, o que Deus quer pra sua vida e tal. Eu creio que pra minha vida Deus deseja isso, que eu estude a Bíblia e que eu transmita o que eu aprendi. Tem 20 anos mais ou menos que a Bíblia foi pregada para mim pela primeira vez, tem 20 anos que eu leio a Bíblia, mas era uma leitura sem recursos externos, ou muito pobre em recursos externos. Eu pegava a Bíblia, lia ela, fechava. Assim, a gente precisa de ajuda, a gente precisa recorrer a fontes, né, interpretações. Então, assim, eu creio que o formato da minha vida, né, os recursos que eu tenho, inclusive de tempo, de disponibilidade, me permitirão, eu creio, estudar grego, estudar hebraico, sabe, aprender a pronunciar palavras novas, sons novos, aprender a desenhar letras novas, né? Primeiro a gente desenha a letra, depois a gente aprende a escrever a letra, né? E assim, descobrir, aprender, sabe? Pra mim, não existe fonte de felicidade maior do que essa. Assim, enfim, eu achei sensacional esse convite do Chuck Missler, achei sensacional a forma como ele faz essa introdução do que a Bíblia é. Por favor, assistam ao próprio Chuck Missler falar, tá? Nada substitui. E essa sequência dele aí da Bíblia em 24 horas, eu tô na 3ª hora, mas assim, não me saiu da cabeça essa introdução. Eu realmente queria transmiti-la num vídeo e está aí. E espero que vocês desfrutem muito esse nosso amigo maravilhoso.